Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um aqui, acionar sininho, puder passar, indicar para outras pessoas. E hoje eu recomendo filme de faroeste do Sérgio Corbucci, Companheiros. Companheiros, música do Ennio Morricone, tá? Filme do Sérgio Corbucci, filme é muito louco. Ele é daquele que eu falei lá no vídeo do Tarantino, da trilogia dos mercenários, dos mercenários. Ele vai tratar que vai contar a história da Revolução. Então o Sérgio Corbucci, esse filme é de 1970, ele é uma produção da Itália, Espanha e Alemanha, tá? Ele tem 2 horas de filme. Ele tem o Franco Nero, o Thomas Milan, o Jack Palance, que ele é um vilãozão, que ele já tinha aparecido no filme anterior. É muito louco, porque o Franco Nero e o Jack Palance já estavam nos filmes anteriores. E aí quando o Franco Nero encontra o Jack Palance, ele pergunta: e aí, estamos de bem, né? O Jack Palance fala: sim. Ele fala: e como é que você escapou? Aí o Jack Palance bate na mão, assim, ele tá com uma mão de madeira, que ele tiveram que cortar a mão dele, porque ele tinha sido crucificado no outro filme. Então assim, é muito louco. Vai ter o Fernando Rey, que vai ser o professor Chantos, a Iris Berben, que é a Lola. E aí o que acontece? O Franco Nero, ele é um cara que vende armas para as pessoas, para quem tiver dinheiro para comprar. Ele não tá nem aí com ideia de ideologia e o que for. E nesse filme, o que acontece? Você tem o momento da Revolução Mexicana. É legal o personagem do El Vasco, o Tomás Milan, ele tá engraxando o sapato de um general. E aí e os caras estão vindo votar. Então o cara vem votar. Então os generais assim, e tem um pelotão de fuzilamento. Aí o cara fala: você vai votar em quem? Ah, eu vou votar no general fulano de tal. Aí o cara fala: beleza, e vai. Aí quando o cara vem, o outro cara fala: ah, eu vou votar no Santino. Aí os caras olham e falam assim: você não vai votar no general? Não, eu vou votar no Santino. Ah, tudo bem. Bota o cara no paredão e fuzila. Então mostra a ideia de democracia deles, que é como estão querendo trazer de volta pra cá, né? E aí, esse general, ele vira e pergunta pro El Vasco: e você, vai votar em quem? Aí ele dá uma desconversada, aí o cara fala, começa a tratar ele mal, ele arranca a espada assim do general e mata o general. Na hora que ele mata o general, nesse momento, chega a galera do general Mongo, que é o cara que tá lutando contra ele. Você tá tendo 3 linhas. Isso aconteceu de verdade no México mesmo, na Revolução Mexicana. Era uma puta confusão, uma guerra civil lá. E aí chega o general Mongo e mata todos os caras em volta, e aí o El Vasco é salvo. E aí ele fala: ah, foi você que matou o cara, não sei o que. Ele fala: você agora é meu tenente. E aí ele fica comandando aquele espaço. E o Franco Nero, ele vem para vender armas. Então tem toda uma relação. Tem o lance meio do dólar, né? Tipo o dólar furado aqui. Lembrar que esse filme é posterior ao dólar furado. Que quando o Franco Nero chega na cidade, e é legal nesse filme que o Franco Nero não é mais aquele personagem de Django podreirão, que ama cabelão compridão, meio Jesus. Ele sempre tá de branco, ele usa um chapéu Panamá, assim, ele é um cara super elegante. E aí ele chega e os caras vêm tirando onda com ele, assim, e o El Vasco vem tirar onda com ele, ele pega e dá $1 pro El Vasco. E o El Vasco fica assim, ele fala: não sei o que, deixa. E segue o filme. Aí o El Vasco entra numas com ele fica com a menina que o El Vasco queria ficar. Eu sei que o El Vasco vai ser contratado pelo Mongo porque tem um cofre que estaria todo o grande tesouro do México e ninguém consegue explodir esse cofre. E a senha desse cofre tá com o professor Chantos, que é o líder da revolução. E ele lidera as forças revolucionárias que têm uma ideia socialista e tudo mais.
Tanto que ele é contra a morte. Tem umas cenas aqui, eu tinha até falado no outro vídeo, a hora que os caras falam assim, nós vamos matar o fulano, vamos morrer por você. Ele fala, então vocês estão fazendo tudo errado. Porque na hora que você tiver que matar alguém para conseguir a liberdade ou a paz, você não vai conseguir fazer isso. Então ele é um pacifista no meio de uma guerra civil, assim, e um líder meio marxista. Né? Meu, é muito louco isso daí. No meio da Revolução do México. E é tipo filme de faroeste, que vai, tem ida e volta, os caras enganam aqui, enganam lá, eles pegam o professor, aí o Franco Nero e o El Vasco, eles pegam, conseguem recuperar esse professor, mas eles querem, porque eles querem abrir o cofre. Aí o professor fala, não, eu vou ajudar vocês. No meio da história, o El Vasco começa a entender o que é a verdadeira revolução. É por isso que o filme chama Companheiros, porque ele começa a entender os princípios do professor e ele começa a entender que o general Mongo é outro cara que só está afim de dinheiro, que está querendo usurpar do povo como os outros tinham feito, ou seja, ele estava lutando de um lado que não tinha nada. E o Franco Nero não está nem aí com os caras, ele quer ganhar dinheiro. E aí eles vão, tem hora que eles têm que passar no meio do exército, que tá dominando, eles passam com o cara como se fosse morto. Aí o professor, ele coleciona umas rãs, assim, e as rãs ajudam, atrapalham. Meu, tem um monte de coisa legal. Esse filme é muito engraçado, intenso, violento, como um bom filme do Sérgio Corbucci. Trilha sonora do Ennio Morricone. Então, do ponto de vista técnico, é um filme muito bom, muito bem feito e muito legal. E aí, castanholas do spoiler, quando eles chegam, e aí eles conseguem, aí a menina que teve o cabelo cortado, que o Franco Nero, que o cara queria, que o Vasco gostava dela, e o Franco Nero faz, meu, tem toda uma história muito louca, né, de personagens que vão se reencontrando, e no final eles conseguem chegar lá no cofre, eles vão enfrentar o Mongo, vão derrotar o Mongo, vai acontecer todo um esquema lá. Só que quando eles derrotam o Mongo, eles são revolucionários também. Então o Mongo era uma revolução no sentido de ser mais um tomando poder para usurpar do poder, enquanto que eles têm aquela revolução de ideais, uma coisa meio socialista, assim, meio marxista, né? E acabam descobrindo que eles estão lá naquela cidade. Então o exército mexicano vai até lá para suprimir essa revolta. Nesse meio tempo, então eles conseguem chegar nesse cofre e o professor que tinha a senha do cofre, que tinha o segredo do cofre, consegue abrir o cofre. E quando o Franco Nero chega no cofre para pegar todo o tesouro do México que estaria guardado ali, ele abre e tem sementes. E aí o Franco Nero olha e fala, mas que é essa... Eu quero ouro, onde está o dinheiro? Falaram que tinha ouro, falaram que o tesouro do México estava aqui. E aí o professor olha para ele e fala, mas aqui está o tesouro do México. Tem livros, tem as sementes para nós plantarmos e construirmos uma nova... E aí ele vem com todo aquele papo, ou seja, o professor sabia o que tinha dentro do cofre desde o começo, e ele foi usando o Franco Nero e foi usando o Vasco. E aí o Franco Nero fica puto, só que aí ele fala, não, então eu vou embora... E vai saindo, aí ele vai ter um duelo, né? Porque ele quer levar a única coisa que sobrou, que é um santo feito de ouro, que era a única coisa, mas que era sagrada para eles, e aí ele vai ter um duelo com o Vasco. Só que nesse duelo com o Vasco aparece o Jack Palance. E, meu, vai ter um puta. Eu não vou contar, porque eu espero que você tente assistir o filme. Esse filme acho que tem aqui no YouTube de graça para assistir. E o que acontece? Vai rolar uma sequência lá, o duelo mais improvável que você puder imaginar, e o que vai acontecer com o Jack Palance é muito louco. E aí o Franco Nero e o Vasco se entendem, e aí o Franco Nero fala assim, eu vou embora. Aí o Vasco vira para ele e fala assim, deixa eu te perguntar uma coisa, por que você me deu aquele $1? Aí o Franco Nero falou assim, eu dei aquele $1 para você
porque eu prometi para mim mesmo que o primeiro idiota que eu encontrasse aqui, eu daria $1 para ele. Aí o Vasco fica puto da vida com ele. Mas esse dólar o salvou. Por quê? Como no dólar furado, ele leva um tiro no peito e a bala para nesse dólar que ele tinha guardado em forma de medalha, assim. Aqueles esquemas de faroeste. E aí, o Franco Nero monta no cavalo dele e fala, ó, eu vou embora. E aí o El Vasco fala para ele, e o professor fala, junte-se, venha lutar com a gente, você é um cara que seria muito importante para nós. E aí o Franco Nero olha e fala assim, se eu vou me misturar com vocês, esse sonho idiota, essa coisa de... E aí ele sai cavalgando. Só que conforme ele sai cavalgando, ele vê que o exército mexicano tá vindo para acabar com os caras. E nessa hora bate um negócio nele e ele volta para avisar os caras e vem gritando, companheiros! E aí toca Viva los companheiros! Essa música é muito louca, procura ele, o Morricone e companheiros. E essa música toca uma par de vezes no filme, assim, é muito legal. E aí esse final que ele vai morrer com os caras lá, porque você vai entender que eles dificilmente vão conseguir sobreviver, até porque pela história você vai entender que isso não aconteceu. Muito legal, eu recomendo Companheiros, de Sérgio Corbucci com Franco Nero e grande elenco aí. Filme muito legal, muito interessante. O poema de hoje é Verdade Negociada. É muito louco nesse final, e durante o filme, o tempo todo, você vê os personagens querendo tirar proveito um do outro, e contando mentiras para acreditar nessas mentiras para que ela se torne uma verdade. E aí ela vira uma verdade negociada, que é essa ideia do poema aqui. Verdade negociada. A nossa voraz sociedade, louca pela verdade, reformula o conceito de negação, onde a mentira é uma conveniência, requentada e reciclada, na presunção de procrastinar uma elucidação tardia, de uma epifania conveniente, logo mais aceitável. De uma epifania consciente, logo mais aceitável. De uma verdade negociada que não logra ninguém. É muito louco como a gente mente pra gente mesmo para tentar se enganar e no fundo a gente sabe que tá mentindo pra gente mesmo. E isso acontece muitas vezes durante o filme, assim. Mesmo o professor que você tomava como sendo honesto, ele vai falando a verdade, ele tinha o tesouro lá, que era um tesouro para ele, e não o que o Franco Nero entendia ser um tesouro, que ele dizia, e ele sabia o que o Franco Nero queria, e ele fez de conta que não tinha entendido. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você conhece a trilogia revolucionária do Sérgio Corbucci? Você gosta de faroeste? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Se eu esqueci de falar alguma coisa, coloca aí nos comentários. E eu vejo vocês em outro vídeo, companheiros de Terra Firma Society.